Olá, o meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro. Eu exerço psicologia, sou psicólogo, sou membro efetivo da Ordem, tenho mestrado em psicologia clínica e tenho duas especialidades, uma especialidade geral em psicologia clínica da saúde e uma especialidade avançada em psicoterapia. Para além disso, encontro a concluir o meu doutoramento e até ao momento colaboro no lecionar de uma cadeira a nível de mestrado de Psicologia Clínica e Psicologia da Saúde. E para além disto tenho diversas outras formações, áreas como técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, mindfulness e hipnose. E porquê é que eu estou, no fundo, a dizer tudo isto? Bom, para dar um contexto, ou melhor, para dar algum valor aos meus comentários relativamente ao tópico que eu aqui trago. E o tópico que eu aqui trago vem na sucessão de eu ter visto algumas publicações que colocam em causa algum trabalho da Ordem dos Psicólogos. Não vou discutir isso, não é o meu interesse discutir essa parte, nem vou transformar este vídeo num vídeo político, por assim dizer. No entanto, gostaria de explorar uma onda específica, um tema específico de comentários que foram realizados na ótica de algumas intervenções a serem realizadas por psicólogos e não psicólogos, intervenções que à partida poderão ser danosas ou poderão não estar de acordo com aquilo que é o código deontológico da ordem e as boas práticas dos psicólogos, e entre esse lote todo de diferentes pseudociências e pseudo-abordagens que foram ali colocadas, hipnose foi, portanto, foi tida no mesmo saco. E eu sinto que se as pessoas querem falar e querem criticar, é importante que seja uma crítica com conhecimento de causa e não apenas por falar por falar. De uma vez por todas, e eu vou dizer isto muito devagar para que as pessoas possam ouvir, aquelas que queiram escutar este vídeo. Então é o seguinte: hipnose pode e deve ser utilizada por psicólogos, tanto no contexto da prática clínica como no contexto académico, mais nomeadamente na parte experimental. É assim, eu entendo que existem colegas que não compreendam, não gostam ou simplesmente consideram que hipnose não é para eles. Tudo bem, eu respeito isso. Aliás, a minha intenção nunca foi tentar convencer as pessoas para aderirem ou para fazerem ou para concordarem ou que seja, apenas é no sentido de informar. Até porque eu sou o primeiro a dizer que hipnose não é para todos, nem para os pacientes, nem para os próprios terapeutas. Dito isto, hipnose é uma abordagem coadjuvante que pode ser utilizada no campo da psicologia. Esta
afirmação é sustentada, primeiro, pelos primeiros pareceres que a Ordem dos Psicólogos emitiu já há alguns anos, e não foi esta direção, foram direções transatas, parecer esse que até hoje, e muito bem, nunca foi disputado nem contrariado pela própria OPP. Para além da Ordem, temos já anos e anos e anos, aliás, mais do que eu sou vivo, de investigação que demonstra a eficácia da hipnose no campo da psicologia. E, para além disso, temos ainda a existência da Divisão 30, a Society of Psychological Hypnosis, uma divisão que faz parte da APA, American Psychological Association, e que se destina à difusão da hipnose no campo da psicologia. Existem, obviamente, outras entidades, associações, sociedades, umas mais científicas do que outras, que têm como objetivo a divulgação e a formação em termos daquilo que são as boas práticas relativas à hipnose. E, portanto, isto está bem documentado. Inclusivamente, assim de cabeça, logo um dos trabalhos seminais no campo da hipnose, uma meta-análise realizada pelo professor Dr. Irving Kirsch, já nos anos 90, que comprovava que a hipnose, enquanto coadjuvante terapêutico, aumenta a eficácia de determinadas intervenções, especialmente intervenções cognitivo-comportamentais, para vários campos aos quais a hipnose tem-se mostrado eficaz. Mas, para além de aumentar a eficácia nesses campos específicos, no geral, nós sabemos que a hipnose aumenta, ou pode aumentar, a eficácia de determinada intervenção psicológica em termos daquilo que é da sua duração e daquilo que funciona enquanto forma de comunicação avançada e também de estabelecimento de relação com o paciente. E aqui não nos temos que cingir a um determinado modelo terapêutico, como no caso da cognitivo-comportamental. A utilização de hipnose enquanto coadjuvante com outras formas de terapia, também ela irá aumentar a eficácia. Aliás, existem muitas técnicas da hipnose que provêm da hipnoanálise ou a psicoterapia psicanalítica mais hipnose. Pronto. Nem tudo são rosas, não é? Em primeiro lugar, sendo que hipnose não é uma abordagem, não é uma terapia por si, então não existe nenhuma entidade, nenhum sustento que possa regular a utilização da hipnose e, portanto, não há regras, não há guias, não há linhas estabelecidas para a sua formação e utilização, como existe no campo da psicoterapia, como existe no campo da psicologia clínica, como existe na psicologia no geral. Isto ainda aumenta o grau de complexidade quando hipnose, sendo uma ferramenta, pode e é utilizada noutras profissões e noutros contextos, como, por exemplo, o contexto médico e, inclusivamente, no contexto de enfermagem, que claramente nada tem a ver com a psicologia, o que faz com que seja um campo extremamente difuso, não é? Mas, tal como a profissão de psicoterapeuta ou como a psicoterapia não é uma profissão reconhecida, também a profissão de hipnoterapeuta não existe. Ora, o que é que existe sim?
terapias alternativas. E, portanto, isso abre ainda mais um imbróglio para muitas pessoas não do contexto científico, ou seja, não profissionais de saúde, que sejam absolutamente leigos naquilo que diz respeito a partes científicas, possam adquirir formação essa que, em muitos aspectos, é altamente questionável, e depois abrirem a sua atividade enquanto ditos terapeutas. Isso sim é que é um objeto de análise e de crítica relativamente depois à utilização do ato psicológico por pessoas que não são psicólogas. Aí sim já entramos na parte da crítica e das queixas. Onde é que também se entra na parte da crítica e das queixas? Agora relacionada com os psicólogos. Quando estes utilizam determinadas abordagens dentro daquilo que é o campo da hipnose que não estão empiricamente validadas e sustentadas através de investigação. E, nomeadamente, terapia de regressão com vidas passadas. Aí estamos a entrar num campo em que o profissional claramente está a aplicar uma vertente de hipnose que não está empiricamente validada, que vai contra o parecer que a ordem emitiu e vai contra aquilo que é o código deontológico. E isso sim, nós também temos observado ao longo dos anos alguns colegas profissionais da psicologia a fazerem. E existem N queixas já dentro daquilo que é o site da ordem, diretório, que vão nesse sentido. Aí sim, se estamos a falar dentro do campo da hipnose de abordagens que não são empiricamente validadas, então a ordem dos psicólogos tem o dever de ir atrás dessas pessoas e acionar aquilo que é um processo dentro do Conselho Jurisdicional e depois levar isso para outras instâncias, se assim o entender. Aí sim. Agora, este exemplo, este contexto deve ser especificado dentro do campo da hipnose e da psicologia, numa crítica que seja feita, para que abordagens que estão empiricamente validadas não sejam juntas com outras que não estão empiricamente validadas e assim confundindo profissionais de saúde que possam estar interessados em perceber um pouco mais sobre a abordagem ou quiçá até ter formação. Mas isto, e se me permitem agora o ponto de vista um tanto quanto mais pessoal, é apenas e somente o reflexo de muito daquilo que acontece em comentários nas redes sociais por parte de colegas que, das duas uma, ou não têm conhecimento sobre aquilo que estão a escrever ou a criticar ou a opinar, ou simplesmente querem ir ao sabor do comboio e se o comboio for dizer mal, então nós dizemos. Isto é que tem sido um grande problema, porque nós não temos que ser especialistas em tudo. E, portanto, se uma pessoa não é especialista num determinado assunto, talvez deva fazer um comentário com mais contenção. Por outro lado, se alguém percebe um pouco mais do assunto, então pode explorar um pouco mais a sua crítica. É somente isso. Portanto, para deixar isto claro, hipnose é uma abordagem coadjuvante que pertence à psicologia, que se insere dentro do campo da psicologia, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista experimental, no sentido da investigação, que pode ser utilizada pelos profissionais de saúde devidamente habilitados para o fazer. E quando eu falo em habilitação, estamos a falar tanto do ponto de vista de uma boa formação científica de hipnose,
como também uma boa formação científica base acerca das problemáticas que se quer utilizar a hipnose. Tal como dizia Martin Horn, a regra de ouro, não é? Se um profissional quer intervir no campo da depressão com hipnose, então, em primeira instância, ele deve estar devidamente habilitado para intervir sem hipnose e depois só ir intervir com uma formação credível de hipnose. Isto é que é a parte mais importante. Por isso, explorem essas opções e, como eu digo, hipnose não é para todos. Uns podem escolher esse caminho, outros podem não escolher. Não há mal nenhum acerca disso. Agora, o que deve ficar claro é a informação fidedigna e, portanto, não colocar o ramo geral da hipnose nos mesmos ramos de outras pseudociências. É verdade que algumas práticas em que a hipnose é utilizada não estão empiricamente validadas, e isso está muito bem descrito na investigação. Uma grande parte está e deve então ser utilizada. Até uma próxima.